Boa noite, turma. Vamos continuar aqui, né? Falando de feridas. E a gente parou na última aula na classificação. E agora a gente vai falar sobre quanto ao comprometimento tecidual. Geralmente a gente classifica essas feridas quando a gente fala de úlcera por pressão, né? Aquela lesão que muitas vezes o paciente adquire quando ele está acamado ou ele fica numa posição só por muito tempo. Não precisa ser um paciente acamado, mas vamos dar alguns exemplos. Uma cirurgia demorada, ou aquele paciente que fica por algum motivo, né? Uma queda, e aí às vezes ele tem que ficar muito tempo numa posição só, né? Às vezes em uma cadeira de roda, ou às vezes recuperando de alguma queda ou de algum ferimento, então ele pode abrir lesão. E como eu já falei que as lesões, quando elas são abertas, isso é um indicador de qualidade do nosso serviço. Então, o que a gente não pode deixar é que nenhum paciente ele abra lesão, certo? Então, quando a gente fala de comprometimento tecidual, a gente classifica ele em 4 estágios. O primeiro é do grau 1, né, que a gente fala grau 1, que é aquele paciente que fica com essa pele, né, vermelha, que a gente chama de eritema. Quando ele não tem comprometimento ainda de ruptura de pele, né, mas fica vermelhinho no lugar. E quando a gente aperta, ele não fica branco, né, ele fica ainda sempre com esse aspecto avermelhado, eritema. Em pouco tempo, em poucas horas, esse paciente ele pode ter uma lesão de grau 1, uma vez que ele fica numa posição só. Por isso que é importante a gente fazer a mudança de decúbito de 2 em 2 horas desses pacientes. Depois, grau 2, é aquele paciente que há uma perda da pele em sua espessura parcial com exposição de pele. Aqui, ó, tá vendo que já há um esfacelo aqui, né? Já há uma perda aqui de pele. Aqui também, né? E a gente tem que lembrar, que eu já falei, daqueles das proeminências ósseas, né? A gente falou lá no início lá, trocânter, sacral, escápula, calcânio, cabeça, orelhas, né? Tudo onde há uma compressão óssea pode abrir lesão, né? Uma vez que esse espaço ele fica um pouco irrigado e aí ele pode abrir uma lesão. Então aqui, ó, de 1 para 2 é muito rápido. Então aqui, ó, não sei se aí tá dando para ver. Vou abrir aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver se tem jeito. Aqui, ó. Vou chegar um pouquinho para trás aqui para vocês verem. Aqui, ó, tá dando para ver direitinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma lesão, né, aberta. Essa aqui já houve uma perda de pele significante e ali vai abrir uma ferida, certo? O 3, né, a lesão por pressão, grau 3, é quando tem perda de pele com espessura total. Já houve, né, aqui ó, perda de pele toda, já tem exposição de músculo, né, então não tem exposição de osso nem de tendão, mas já há uma ruptura totalmente da pele, perda totalmente dessa pele e na espessura também. As feridas a gente vai ver que elas sempre fecham de dentro para fora e quando junta as bordas. E uma lesão desse tamanho aqui, ó, né, uma lesão grande, há uma perda de massa muito grande. Então, tem vários fatores que vão
ser necessários aí para a gente fechar essa ferida. Então, a gente precisa que esse paciente tenha uma boa alimentação, que esse paciente tenha uma boa injeção hídrica, né? Que esse paciente não tenha diabetes. Se esse paciente for diabético, ainda é mais complicado fechar essa ferida. A limpeza da casa, né? A limpeza do paciente, se muda ele de decúbito. Isso tudo são fatores importantes para uma boa cicatrização dessa ferida. E por último, né? Que é o grau 4, é a grande destruição tecidual com necrose, atingindo músculos, tendões e ossos. Então aqui, ó, já é uma ferida sacral, né? Olha o espaço onde ela tá. É uma ferida cavitosa, tá vendo aqui, ó? Tanto que ela é profunda, muito fácil de a gente encontrar aqui, às vezes, sacral, osso de sacral aparecendo. Os músculos aqui estão bem visíveis. A gente vê muito isso, viu? Principalmente o paciente que fica acamado por muito tempo, a gente vê muito esse tipo de ferida. E a gente vê muito também pacientes que estão acamados domiciliar. Quando a gente está fazendo estágio no PSF, a gente acompanha muito esses tipos de feridas, de curativos, certo? Então, são feridas bem maiores, bem mais complexas, que muitas vezes precisam de coberturas específicas para o fechamento dessas feridas. Aqui é um quadro, né, só para facilitar o estudo de vocês. A gente começou com a causa, né? Logo a gente falou lá, ela pode ser cirúrgica ou traumática, pode ser patológica, ela pode ser iatrogênica, a presença de infecção, né? Pode ser limpa, contaminada, limpa, contaminada, contaminada e infectada. A evolução, né? Se ela é uma ferida aguda, quanto tempo, e pode ser crônica, e quanto comprometimento tecidual. Então, eu queria que vocês pegassem esse quadro e fizessem para mim, é uma atividade, né, que vocês vão entregar para mim semana que vem, com relação a esse quadro. Eu quero que vocês façam para mim, coloquem aqui para mim o que significa cada palavra dessa. Não precisa de ser nesse formato, né, assim, desse quadro. Eu quero que vocês coloquem quanto à causa cirúrgica, o que é uma ferida cirúrgica, o que é uma ferida traumática, o que é uma ferida patológica, o que é uma ferida iatrogênica, o que é uma ferida limpa, contaminada, tá? Eu quero que vocês façam um por um. Qual que é o conceito de cada palavra dessa, certo? Então, para a próxima semana, vocês vão deixar lá na escola para mim. Antes do recesso de Natal, eu vou recolher todos os exercícios lá. Tem gente que ainda não deixou. Eu já recolhi. Semana passada eu fui lá e recolhi segunda-feira. Tem gente que grande maioria não deixou lá. Então eu tenho que fechar as notas. E mais esse exercício que eu tô deixando para vocês para a próxima semana, tá? E aí a gente vai continuar com relação ao tipos de exsudação. O que é uma exsudação? É o extravasamento de líquido da ferida devido ao aumento da permeabilidade capilar. O que é uma permeabilidade capilar? É quando a ferida está num processo muitas vezes infeccioso, ela está secretando algum tipo de líquido. Então pode ser um líquido seroso, pode ser um líquido sanguinolento ou pode ser um líquido purulento. É quando a gente destampa a ferida, a gente vê que a gazinha está molhada. E a gente tem que observar o que está molhado, né? Qual que é o aspecto do líquido que molha aquela gazinha. Isso é muito importante, porque uma vez que essa exsudação ela está purulenta, ela pode ser um indicativo de que essa ferida ela está infectada, né? O purulento é o pus, ele tem um mau odor. Sanguinolento, essa ferida pode ser uma ferida que tem um hematoma, pode ser que houve um rompimento de vasos, né? E ali sangrou
Agora, como pode ser seroso? Seroso é quando dá, que é um líquido meio amarelado. Ele não é purulento, né? Mas ele é mais um aspecto de cera mesmo, aquele aspecto mais... ele é mais aderido à ferida. Igual tá aqui, ó. Tá vendo que ele tá bem aderido? Você vê que é um aspecto, parece que tem ali uma cera aderida ao ferimento. Tem que lavar isso com soro, né? Com uma gazinha, e a gente retira isso para que a ferida possa cicatrizar de uma forma mais rápida, com um aspecto melhor. Se a gente não tira, ela não vai fechar.